Recebi de um leitor a seguinte mensagem: prezado pastor, onde está na Bíblia que o Evangelho é fonte de lucro para enriquecimento dos pastores? Porque a Bíblia é uma só e batistas a interpretam de uma maneira, pentecostais de outra, uns creem em dom de línguas, outros não creem, uns creem em curas e outros não, e assim as doutrinas se multiplicam, sem contar as multiplicações de ministérios, denominações, etc. Quem realmente está ensinando o verdadeiro Evangelho de Jesus? Qual igreja Jesus frequentaria hoje? Responda-me por gentileza, qual a explicação para tanta divergência doutrinária entre as igrejas evangélicas? E os livros? Cada autor diz o que quer. Tudo por dinheiro. Ou eu estou mentindo? Obrigado. Eu respondi o seguinte: primeiro, onde está na Bíblia que o Evangelho é fonte de lucro? Resposta: está escrito na Bíblia: assim ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 aos Coríntios 9, versículo 14. A Bíblia nos ensina, no Antigo Testamento, Deuteronômio 25, versículo 4, conforme Levítico 16, 26, 8, versículo 6, e no Novo Testamento, Mateus 10, versículo 10, Lucas 10, versículo 7, que aqueles que se dedicam à proclamação da palavra de Deus devem ser sustentados por aqueles que, desse trabalho, recebem bênçãos espirituais. Comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. Todavia, não se trata, digo eu, de um meio para enriquecimento de pastores, mas para tão somente tirar do seu trabalho o necessário ao seu sustento e de sua família. Quem procede de forma diferente age em desacordo com a vontade do Senhor. Outra questão levantada: uns creem em dom de línguas, outros não. Respondo: o dom de línguas é bíblico. Está escrito: por um só Espírito é dado o dom de variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. 1 aos Coríntios 12, versículo 10. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, versículo 17. Confronte Atos 2, versículo 4. Há igrejas, as não pentecostais, que não acreditam na atualidade do dom de línguas ou de todos os dons espirituais, que estes estariam restritos à era apostólica. Tal ensinamento controverso não implica perda da salvação. A salvação se dá pela graça mediante a fé no Senhor Jesus e independe de possuir ou não o dom de línguas. Diz o leitor: uns creem em curas, outros não creem. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Muitos desvios se dão em decorrência da falta de estudo e meditação na palavra. Pois Jesus disse: em meu nome curarão os enfermos. Marcos 16, versículo 18. Ele pergunta: quem realmente está ensinando o verdadeiro Evangelho de Jesus? A resposta é a seguinte: como existem várias denominações evangélicas, cada um deve procurar uma igreja que esteja em sintonia com a Bíblia Sagrada e pregue o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que está nas Escrituras. Qual igreja Jesus frequentaria hoje? A Igreja de Cristo é composta de todos os que o invocam como Senhor e Salvador, que creem na sua morte e ressurreição,
que passaram pela experiência do novo nascimento, mediante sincero arrependimento, que são reconhecidos e tidos como filhos de Deus. Está em João, capítulo 1, versículo 12, Romanos 10, versículo 9, Efésios 2, versículos 8 e 9. Somente Deus conhece a sua igreja, o seu povo, dentre os que já faleceram e os que estão vivos, isto é, igreja visível e invisível. É esta igreja que será arrebatada na vinda do Senhor. 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Pergunta do leitor: qual a explicação para tanta divergência doutrinária entre as igrejas evangélicas? Respondo: onde há homens, há imperfeições. Deus está atento aos desvios doutrinários que levam a desobedecer à sua vontade. No momento certo, o joio será colhido e lançado no fogo. Ensinou o Senhor Jesus: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, versículo 30. O leitor fala sobre tudo por dinheiro. Os falsos mestres, os enganadores do povo serão julgados. Porém, somente Deus pode julgar com justiça. Só Ele pode separar com justiça e perfeição o joio do trigo. O Senhor Jesus advertiu: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 15 e 16. Vejam bem que Jesus fala que interiormente, no coração, e nós não podemos julgar aquilo que está no coração das pessoas. Somente o justo juiz poderá julgar. E pergunta o leitor: eu estou mentindo? Não creio que o Senhor esteja mentindo. Louvo a Deus pelo seu desejo de compreender a verdade do Evangelho.